Você já sentiu que exatamente agora, nos últimos dias do ano, o ar ao seu redor parece ficar mais pesado? Não estou falando apenas do cansaço físico do trabalho ou da correria para comprar presentes e organizar festas. Estou falando de uma pressão que você sente na nuca, uma irritação repentina que surge dentro da sua casa, um desânimo que tenta te convencer de que nada do que você fez valeu a pena. Se você já sentiu isso, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo e preste muita atenção. A maioria das pessoas olha para o calendário e vê apenas datas festivas. Elas veem férias, veem celebração, mas tendo vindo do outro lado, tendo conhecido as profundezas do ocultismo antes de ser resgatado pela luz da verdade, eu posso te garantir, o mundo espiritual não vê o fim do ano como uma festa. O mundo espiritual vê este momento como um portal. O que eu vou te revelar hoje não é para te causar medo. O medo é a ferramenta do inimigo, e nós não operamos por medo, operamos por discernimento. Mas você precisa entender que os últimos dias de dezembro são o período mais estratégico para as trevas. Enquanto a igreja muitas vezes baixa a guarda, entra em modo de relaxamento e se distrai com as luzes da cidade, o reino das trevas está trabalhando em turnos dobrados. Existe uma agenda específica para selar o seu ano com derrota e garantir que você entre no próximo ciclo já acorrentado. Neste vídeo, nós vamos rasgar o véu. Eu vou te explicar exatamente por que este período é espiritualmente perigoso, o que bruxos e ocultistas realmente fazem nestes dias, como você pode ter aberto portas sem nem perceber através das suas palavras de cansaço. E o mais importante, eu vou te entregar a estratégia de guerra para queimar espiritualmente tudo o que foi preparado contra você. Hoje você não vai apenas assistir a um vídeo, você vai receber as chaves para fechar as portas do inferno na sua vida e entrar no novo ano blindado pelo poder do Altíssimo. Antes de mergulharmos fundo neste oceano de revelação, eu tenho um pedido rápido. Se você está pronto para receber essa verdade e proteger sua família, deixe o seu like agora. Isso não é vaidade, é uma forma de dizer a esta plataforma que este conteúdo é vital e precisa chegar a mais pessoas que estão sofrendo sem saber o porquê. E eu quero saber quem está comigo nesta batalha. Vá até os comentários e escreva de onde você está nos acompanhando. Qual sua cidade? Qual seu país? É sempre uma alegria imensa ver o exército que estamos levantando ao redor do mundo. Escreva aí. Eu quero ver até onde nossa voz está chegando. Pronto? Respire fundo. Prepare seu espírito. Vamos começar. Parte 1. A verdadeira natureza do tempo e dos ciclos. Para entender o perigo, primeiro precisamos quebrar uma mentalidade infantil que muitos carregam. Precisamos entender como o tempo funciona na perspectiva espiritual. Você precisa compreender que o dia 31 de dezembro não é apenas uma mudança de dígito num papel ou na tela do seu celular. O mundo espiritual não opera por datas aleatórias. Ele opera por ciclos, por estações e por portais. A Bíblia é muito clara sobre isso. Em Eclesiastes, capítulo 3, está escrito: para tudo há um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus criou o sol, a lua e as estrelas para marcarem tempos e estações. Quando um ciclo da Terra se fecha, como o fim de um ano solar, ocorre uma movimentação nas regiões celestiais. Pense nisso como uma fronteira entre dois países. O ano que passou é um território, e o ano que vem é um novo território. O momento da virada, esses últimos dias, é a alfândega. É a zona de transição. E é exatamente na transição que os ataques acontecem. Ninguém é assaltado no meio da festa segura dentro de casa. O perigo está no trajeto, na travessia. Espiritualmente, onde há um fechamento de ciclo, há uma tentativa desesperada de selamento. O que isso significa? Significa que o inimigo sabe que, se você cruzar a fronteira para o novo ano livre, leve e cheio de fé, você será perigoso, você conquistará territórios. Então a estratégia dele não é necessariamente destruir você agora, mas colocar um peso na sua bagagem. Ele quer carimbar o seu passaporte espiritual com rejeição, com doença, com escassez. Muitos cristãos tratam o fim do ano como superstição. Eles dizem: todo dia é dia, Deus é o mesmo. Sim, Deus é o mesmo, mas o mundo espiritual reage aos ciclos humanos.
É um momento onde a humanidade inteira está vibrando numa frequência de expectativa, de encerramento, de ansiedade. Essa energia coletiva cria um ambiente propício para a atividade espiritual. Ignorar isso não é fé, é ignorância. E a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. O perigo destes dias reside no fato de que as defesas naturais estão baixas. As pessoas fazem votos inconscientes. As emoções estão à flor da pele, seja pela saudade de quem partiu, pela frustração de metas não alcançadas ou pela ansiedade do futuro. Essa instabilidade emocional é o terreno fértil que o diabo procura. Ele não precisa de uma grande brecha. Ele só precisa que você esteja distraído o suficiente, olhando para os fogos de artifício, enquanto ele planta o joio no seu jardim para o ano seguinte. Parte 2. O que acontece atrás do véu? A visão oculta. Agora, eu preciso te levar para um lugar desconfortável, mas necessário. Vamos falar sobre o que realmente acontece nos bastidores espirituais enquanto o mundo celebra. Existe um mito perigoso de que o fim do ano é um tempo de trégua, de paz na terra. A realidade espiritual é exatamente o oposto. O silêncio que você acha que existe é falso. Enquanto as famílias estão comprando comida e se reunindo, há uma movimentação intensa nos lugares altos da maldade. O inimigo não descansa. A Bíblia nos alerta em 1 Pedro 5:8 que o diabo anda ao nosso redor como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Note que ele não traga a todos. Ele procura quem é tragável. E quem é a presa mais fácil? Aquele que acha que não está sendo caçado. Nos últimos dias do ano, os altares de bruxaria e ocultismo estão mais ativos do que em qualquer outra época. Por quê? Porque é o momento da prestação de contas das trevas. Há uma tentativa de fechar o balanço do ano com destruição. Se houve um decreto de morte, de separação ou de falência, lançado contra sua vida em março ou em agosto, e ele não se concretizou porque você estava orando, o inimigo fará um esforço concentrado agora, no final, para forçar essa materialização. É por isso que vemos tantas tragédias nesta época. É por isso que casais que estavam bem começam a ter brigas violentas no Natal. É por isso que depressões profundas atacam pessoas que pareciam felizes. Não é coincidência, é um ataque coordenado. O objetivo é reforçar trabalhos que foram lançados ao longo do ano. É como se eles estivessem apertando os parafusos das correntes. Eles tentam encerrar o seu ano com uma marca. Se você terminar o ano chorando, o inimigo ganha o direito legal de tentar fazer você começar o ano chorando. Ele quer estabelecer um padrão. Se ele conseguir fazer você se sentir um fracassado no dia 31 de dezembro, ele projeta essa sombra sobre o seu dia 1º de janeiro. Ninguém ataca quem não representa ameaça. Se você está sentindo essa pressão, se as coisas parecem estar dando errado de forma estranha e acumulada nestes últimos dias, entenda isso como um sinal de que você é um alvo valioso. O ladrão não tenta roubar uma casa vazia. Há um tesouro, há um destino, há uma bênção para o seu próximo ano que eles estão tentando abortar antes mesmo de nascer. Parte 3. As táticas específicas de bruxaria nestes dias. Vamos aprofundar ainda mais. O que bruxos e agentes das trevas fazem especificamente nestes últimos dias? Eu quero tirar o sensacionalismo disso e te dar a mecânica, a engenharia do mal, para que você saiba como desmontá-la. O foco principal da bruxaria de fim de ano não é criar algo novo. Eles não têm tempo para plantar uma semente nova e esperar crescer. O foco é a reativação e a ancoragem. Imagine um navio. O que segura o navio no lugar? A âncora. O trabalho das trevas nesta época é lançar âncoras na sua vida para impedir que você navegue para as águas profundas de Deus no próximo ano. Eles usam elementos específicos. Cemitérios, encruzilhadas e lugares de poder oculto são usados como pontos de conexão. Mas o que eles usam como matéria-prima? Eles usam as suas pendências. Eles usam o que não foi resolvido. Se existe um conflito familiar mal resolvido, a bruxaria vai soprar sobre essa brasa para virar um incêndio. Se existe uma dificuldade financeira, eles vão trabalhar espiritualmente para transformar essa dificuldade em desespero. Eles alimentam os demônios familiares, aqueles espíritos que acompanham sua linhagem sanguínea,
dando-lhes força para continuarem operando na próxima geração, no próximo ano. O conceito aqui é o de selamento de ciclos de destruição. Eles querem que você diga: este ano foi horrível e o próximo será igual. Quando eles conseguem que você acredite na continuidade da dor, o ritual está completo. Eles não precisam sacrificar nada físico se conseguirem sacrificar a sua esperança. Muitas vezes objetos pessoais, fotos ou até mesmo presentes carregados espiritualmente entram nas casas nessa época. É preciso ter discernimento sobre o que entra no seu lar, mas o alvo principal não é o objeto físico. O alvo é a sua mente. O alvo é criar uma atmosfera de peso tão grande que você não consiga orar. Já percebeu como é difícil orar no fim do ano? Parece que as palavras não saem. Isso é resistência atmosférica, gerada por essa movimentação oculta. É por isso que tantos dizem: todo fim de ano acontece algo estranho comigo. Não é o acaso. É uma programação espiritual projetada para te manter girando em círculos, como o povo de Israel no deserto, nunca entrando na terra prometida, apenas rodando em volta da montanha ano após ano. Parte 4. A armadilha psicológica e a concordância. Aqui entramos talvez no ponto mais crítico, onde a maioria dos cristãos falha. O inimigo pode fazer rituais, pode planejar, mas ele precisa de uma porta de entrada. E adivinhe quem geralmente abre essa porta? Nós mesmos. Como isso acontece? Através da exaustão e da confissão negativa. Provérbios 18:21 é claro: a morte e a vida estão no poder da língua. Chega dezembro e você está cansado. O ano foi duro, você lutou batalhas que ninguém viu. E aí, num momento de vulnerabilidade, você começa a declarar: esse ano foi perdido. Eu não aguento mais. Nada dá certo para mim, olha só como termina o meu ano. Ano que vem vai ser pior. Com essa economia, com essa política. Pare agora e escute. Essas frases não são desabafos inofensivos. No mundo espiritual, palavras são sementes. Palavras são contratos. Quando você diz meu ano foi um lixo, você está amaldiçoando o tempo que Deus te deu. Você está concordando com o diagnóstico do inferno sobre a sua vida. A bruxaria se aproveita, se alavanca no que a própria pessoa já concordou emocionalmente. O feiticeiro externo não tem poder sobre um crente posicionado, mas ele tem muito poder sobre um crente que já se declarou derrotado. O fim do ano amplifica o que foi declarado. É como um alto-falante. Se você passou o ano reclamando, o fim do ano grita essa reclamação no mundo espiritual, atraindo espíritos de miséria e murmuração. Isso é sutil. É uma armadilha psicológica com consequências espirituais devastadoras. Você baixa a guarda porque está de férias, mas espiritualmente você acabou de entregar as chaves da sua cidade para o inimigo. Isso tira o medo da macumba externa e devolve a responsabilidade para você. A maior batalha não é contra o que colocaram na sua porta, mas contra o que está saindo da sua boca e dominando o seu coração. Parte 5. História de reflexão. O peso invisível. Para ilustrar isso, deixe-me contar o caso de uma pessoa. Vamos chamá-la de Ana. Ana é uma mulher de fé, temente a Deus. Ela teve um ano desafiador, mas venceu muitas coisas. Porém, na última semana de dezembro, algo mudou. Nada trágico aconteceu. Ninguém morreu, ela não perdeu o emprego. Mas uma nuvem negra estacionou sobre a cabeça dela. Ela perdeu o sono. Começou a ter uma irritação profunda com o marido e os filhos. Tudo o que eles falavam a ofendia. Ela sentia um aperto no peito, uma vontade de chorar sem motivo. Ana pensou: é só estresse, preciso descansar. Ela foi para a festa de Ano Novo, sorriu para as fotos, mas por dentro estava oca, triste e angustiada. Ela entrou em janeiro arrastando correntes. O mês de janeiro inteiro foi improdutivo. Ela adoeceu, teve problemas no trabalho. Sabe por quê? Porque o ataque não começou em janeiro. O ataque foi selado em dezembro. Aquele estresse, aquela insônia, aquela irritação eram sintomas de uma opressão espiritual que estava tentando ancorá-la. Como ela não discerniu, como ela achou que era natural, ela não resistiu. Ela aceitou o peso. E aquele peso ditou o ritmo do novo ano dela. Quantos de vocês estão se sentindo como a Ana agora? Sentindo um peso espiritual sem explicação lógica? Sentindo que sua alegria está sendo drenada por um furo invisível? A revelação aqui é:
O ataque nem sempre é barulho. O diabo nem sempre aparece com chifres e fumaça. Às vezes o ataque é um desalinhamento interno, uma confusão mental, um cansaço que o sono não resolve. Eu te pergunto, o que você está carregando na sua mochila para o próximo ano sem perceber? Que sentimentos, que mágoas, que frustrações você está permitindo que atravessem a fronteira com você? Parte 6. O padrão bíblico de encerramento e limpeza. Mas glória a Deus, nós não estamos sem esperança. O reino de Deus também tem seus princípios de ciclos e encerramentos, e eles são superiores. Deus não é um Deus de bagunça. Ele também ordena limpezas antes de novos começos. Olhe para Josué. Antes de o povo entrar na terra prometida, antes de cruzarem o Jordão para o novo ciclo, Josué deu uma ordem: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Houve uma pausa, houve uma limpeza. Eles não podiam entrar na promessa carregando a mentalidade e a sujeira do deserto. Jesus nos ensinou um princípio espiritual tremendo, em Mateus 12, 43, 45, sobre a casa limpa. Ele alerta que uma casa vazia pode ser ocupada por espíritos piores, se não for preenchida pelo Espírito Santo. Mas o princípio base é: a limpeza é necessária. Deus quer encerrar ciclos na sua vida, mas o encerramento de Deus traz paz, traz leveza. Não adianta você querer entrar no ano da vitória, carregando os resíduos espirituais, os pecados de estimação, as mágoas não perdoadas do ano velho. O vinho novo não pode ser colocado em odres velhos e ressecados. O fim do ano é o momento bíblico de fazer um balanço espiritual, de confessar, de se limpar. É o momento de varrer a casa espiritual. Se você não fizer a faxina, a sujeira que fica acumula moscas. E no mundo espiritual, moscas são demônios. Belzebu, o senhor das moscas. Parte 7. Estratégia de guerra. Como queimar o mal. Agora vamos para a prática. Como você reage a isso? Como você queima espiritualmente o que foi preparado contra você? Atenção, eu não estou falando de rituais. Não estou falando de acender velas ou escrever nomes em papéis para queimar fisicamente. Isso é misticismo. Estou falando de autoridade espiritual e legalidade. Aqui estão os passos que você deve tomar nestes dias. 1. A renúncia verbal consciente. O mundo espiritual reage à sua voz. Você precisa verbalizar. Vá para o seu quarto, feche a porta e fale em voz alta. Eu renuncio a toda aliança com a derrota. Eu renuncio a toda palavra de maldição que eu lancei contra mim mesmo. Não faça isso chorando de pena de si mesmo. Faça isso como um juiz que bate o martelo. Seja firme. 2. A quebra de concordância. Você precisa retirar a sua assinatura dos contratos do inimigo. Diga: eu não concordo com a doença. Eu retiro minha concordância com a miséria. Satanás, eu retiro a permissão que te dei através da minha reclamação. 3. O fechamento de portas. Se você brigou com alguém, libere perdão. Agora, não entre no ano novo com falta de perdão, pois a falta de perdão é a maior porta aberta para tormentos espirituais. O perdão tranca a porta na cara do diabo. 4. A consagração do novo ciclo. Mateus 18:18 diz: tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. Ligue o seu ano novo a Jesus. Consagre os dias, os meses. Declare que cada dia do próximo ano já pertence ao Senhor. Quando você faz isso, você cria um fogo espiritual ao seu redor. Aquelas âncoras que os bruxos tentaram lançar, elas derretem. Aquelas palavras contrárias, elas caem por terra, porque encontram um escudo de fé levantado. Isso é real e aplicável. Você sai da posição de vítima e assume a posição de guerreiro. Parte 8. Restauração e blindagem. O objetivo final não é apenas se defender, é governar. Eu quero que você entre no novo ano espiritualmente blindado. Proteção não é viver com medo do diabo. Proteção é viver posicionado em Deus. Use estes últimos dias do ano como um tempo de alinhamento. Enquanto o mundo faz barulho, procure o silêncio estratégico. Tire 15 minutos do seu dia para ouvir a Deus. Pergunte ao Senhor: Pai, o que o Senhor quer para mim no próximo ano? Qual é a direção? O inimigo odeia quem tem direção. Quem sabe para onde vai é difícil de ser derrubado. Quem está perdido é presa fácil.
Decida não entrar no novo ano reagindo às circunstâncias. Entre governando. Estabeleça que a sua casa será um lugar de adoração. Estabeleça que suas finanças servirão ao reino. Quando você toma essas decisões conscientes, você levanta muros de fogo ao redor da sua vida. E lembre-se desta frase: o que não foi resolvido no espírito sempre tenta reaparecer no natural. Resolva agora. Resolva hoje. Não leve pendências para janeiro. Parte 9. Encerramento e autoridade. Os últimos dias do ano não são perigosos para quem entende o que está acontecendo. Eles são perigosos para os ignorantes. Mas você hoje recebeu a luz. Você não precisa temer a macumba, o feitiço, o agouro, a inveja. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas esse maior precisa ser ativado pela sua fé e pelo seu posicionamento. Não se exalte. Não saia por aí desafiando o diabo com arrogância. A autoridade real é tranquila. Jesus expulsava demônios com uma palavra, sem gritaria, apenas com autoridade. Mantenha a calma. Mantenha a paz. A sua paz é a prova de que a sua confiança está em Deus. E isso aterroriza o inferno. Agora, eu quero orar com você. Onde você estiver, se puder, feche seus olhos. Vamos selar este ensinamento e ativar essa limpeza espiritual. Não apenas escute, ore comigo. Torne essas palavras suas. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença agora. Eu reconheço que Tu és o Senhor do tempo e das estações. Senhor, eu peço perdão por todas as vezes que usei minha boca para amaldiçoar o meu ano ou a minha vida. Eu me arrependo da murmuração e da incredulidade. Neste momento, pela autoridade do nome de Jesus, eu quebro todo o ciclo de repetição maligna na minha vida. Eu ordeno que toda âncora lançada contra a minha família, contra a minha saúde e contra as minhas finanças seja destruída agora pelo fogo do Espírito Santo. Tudo o que foi tramado nas trevas, em lugares ocultos, para selar o meu fim de ano com tristeza, eu declaro nulo e sem efeito. Eu fecho as portas para o passado. Eu libero perdão a quem me feriu. Eu deixo o peso para trás. Eu profetizo que o meu próximo ano será um ano de portas abertas, de favor e de graça. Eu consagro o meu calendário a Ti. Nenhum mal me sucederá e praga alguma chegará à minha tenda. Eu entro no novo ciclo revestido de poder e autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Respire fundo e receba essa paz. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Agora eu quero que você faça um ato profético. As palavras têm poder, lembra? Vá nos comentários agora e declare a sua vitória sobre o próximo ciclo. Escreva com fé: eu entro no novo ano livre e blindado por Deus. Escreva isso para marcar a sua posição no mundo espiritual. E aproveite para ler os comentários dos irmãos. Se você ver alguém precisando de força, responda com uma palavra de ânimo. Vamos usar este espaço para edificar uns aos outros para ser luz. Se você tem um testemunho de livramento deste ano, compartilhe brevemente para aumentar a fé de quem está lendo. E se este vídeo abriu os seus olhos, se ele te deu ferramentas que você não tinha, verifique se você está inscrito no canal. Ative o sino das notificações. Nós temos trazido conteúdo diário, profundo e estratégico como esse para te preparar para os dias que virão. Você não pode ir para a guerra sem munição. Inscreva-se para continuar recebendo esse alimento. Por último, compartilhe esta mensagem. Mande no grupo da família. Mande para aquele amigo que você sabe que está passando por lutas espirituais. Talvez essa seja a palavra que vai salvar o fim de ano dele. Seja um agente de libertação na vida de alguém hoje. Não saia deste vídeo preocupado. Saia empoderado. A vitória já foi conquistada na cruz, agora cabe a nós caminharmos nela. Mantenha-se firme, mantenha-se vigilante. Que a paz do Senhor inunde a sua casa nestes últimos dias. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Fiquem na paz.